Metralhadora de mentiras. Essa é a técnica usada por marqueteiros e que também pode estar sendo utilizada pela campanha do PL para a presidência do Brasil. Alcolumbre atrás de votos. Acabando o mandato de presidente do Senado e também próximo às eleições, entendam que Davi Alcolumbre pretende restabelecer o diálogo com Lula. Ele não acreditou que existia justiça. A Polícia Federal, sob ordens do STF, fez buscas numa operação que mira o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O povo do Rio de Janeiro deve refletir sobre a direita no estado. Donald Trump desistiu de conquistar o mundo e agora faz a sua campanha de marketing para tentar salvar o seu mandato. É a doutrina Monroe. Você vai ver se isso vai dar certo ou não. E se você quiser ficar lindo, magrinho, assim como eu, e com grande cabeção, utilize produtos certificados pela Anvisa, sob o risco de perder só a gordura, mas preservar a sua vida. Tá começando agora, o Jornal da Extrema Direita. Olha, eu quero te dar um alerta hoje. 7 canetas emagrecedoras que prometem milagres estão sendo tiradas do mercado. Ou por não terem sido aprovadas, ou até por nem terem tido registro ainda na Anvisa, que é um órgão que cuida dos nossos interesses em relação à vigilância sanitária. Eu sei que às vezes a gente quer uma solução rápida e barata para um problema muito complexo, mas na hora de injetar um bagulho qualquer para dentro do nosso corpo, é melhor a gente se calçar, ficar alerta, né? Porque tem muito malandro querendo ganhar dinheiro fácil. E ao invés de te dar uma solução, podem te trazer um problema muito maior. A Anvisa é um órgão muito sério, que cuida da saúde da população brasileira há 27 anos, amigo. E tem uma equipe de médicos, de farmacêuticos, de biólogos, de químicos, de engenheiros, de enfermeiros, de nutricionistas, especialistas em epidemiologia, toxicologia, avaliação de risco. São cientistas formados que têm responsabilidade com a nossa população. Então, meu irmão, não cai no papo de qualquer malandro, não. Se você quiser ficar magrinho e com aquele cabeção bonito, já tem alguns remédios que são seguros para você fazer isso com muito estilo. Porque na hora de injetar alguma coisa para dentro do nosso corpo, é melhor fazer uma parceria com quem já cuidou da gente esse tempo inteiro. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato lá com os meus amigos da Anvisa e pode até dizer que foi André Suzano quem mandou vocês procurarem eles, valeu? A Polícia Federal está perseguindo Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. A PF realizou a segunda fase da Operação Sem Refino, que investiga possíveis fraudes fiscais relacionadas à Refit. Cláudio Castro foi um dos alvos da operação, coitado. Os homens da lei cumpriram 16 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal aqui no Rio de Janeiro. Eu sabia que tinha integrantes do Supremo envolvido nisso. Essa gente não vale nada, fica querendo descobrir falcatrua por aí, quando podiam ficar quietinho, recebendo uma farpelinha. Será que o problema é que a propina acabou? Pode ser. Além de Castro, a ação atingiu outras 6 pessoas, incluindo ex-integrantes da administração estadual. A investigação apura possíveis irregularidades na concessão de licenças ambientais para o complexo petroquímico da Refit. Na primeira fase, a Operação Sem Refino investigava suspeitas de fraude fiscal, ocultação patrimonial, favorecimento ilegal e evasão de recursos ligados ao setor de combustíveis. Coisa pouca, meu irmão, não chega nem a 500 anos de prisão. A investigação ainda precisa reunir provas e a defesa de Castro contesta as acusações. Eles não fizeram nada, não. São tudo limpinho. O inimigo número 1 do trabalhador finalmente resolveu sentar para conversar com o presidente Lula, o melhor representante do trabalhador do Brasil. Depois do Brizola, é claro.
Nós já tivemos 2 reuniões, todas muito boas e produtivas, pensando no Brasil. Esse é o meu papel e eu creio que é o dele também. Pensando no Brasil, né, malandro? Pensando no Brasil como uma máquina de fazer dinheiro para si mesmo, só se for, né? Bom, restabelecer o diálogo institucional é necessário. Só que não apaga o que ele fez lá atrás, não. O malandro lá do Amapá foi aquele que impediu o indicado do Lula para o STF de ser aprovado no Senado. Atrasou o processo inteiro para, quem sabe, Flávio Bolsonaro vencer a eleição e ele botar um ministro do outro. E o que foi um golpe pior ainda, né? Depois de uma vitória no Congresso Nacional, que era o mais difícil de acontecer, em que finalmente milhões de trabalhadores iam melhorar a sua vida com o fim da escala 6x1, que era uma pauta que veio das ruas, meu irmão. Nem foi criado pelo governo Lula, não. Davi Alcolumbre, mancomunado com empresários e currupicha de Bolsonaro, não botou em votação no Senado, não. Quem disse se o trabalhador vai ter tempo ou não sou eu. Eu ouvi, compreendi a importância e vou falar com os senadores. E esse desejo do Lula é o mesmo do senhor? Eu estou falando do desejo do governo do Brasil em relação a uma pauta. O presidente do Congresso vai falar com os colegas senadores sobre o desejo do governo. Mas que burra essa repórter é, né não? Tem lá interesse em dar mordomia para trabalhador? Se puder, eu tiro benefício. Pobre tem mais é que se lascar mesmo. Mas presta atenção. Você acha que justamente agora, com as eleições se aproximando e ele precisando de uns votos para eleger os seus amiguinhos lá do Amapá, o anjinho não ia conversar com o patrão? Afinal, tem que garantir o futuro, né não? Do Brasil, é claro, né? E agora vamos ver se os inteligentíssimos eleitores lá do Amapá vão votar em quem, ao invés de ajudar, fez de tudo para atrapalhar o Brasil de se desenvolver. Mas quer saber a verdade, meu irmão? Do jeito que o povo é inteligente? Ainda assim vai votar nos currupichas do senador. Tomara que esses eleitores nunca sentem na cadeira de um psiquiatra. Ia ser uma tremenda decepção. Donald Trump vai invadir a América Latina. Aquele bagulho todo lá é meu. O Departamento de Estado norte-americano divulgou um vídeo defendendo a doutrina Monroe. A publicação destacou que a doutrina Monroe moldou a política externa dos Estados Unidos por mais de 2 séculos e que o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Nunca mais mesmo! Nunca mais eles vão falar nem sobre isso, não é não? Mas a gente não pode dizer que eles não são bons marqueteiros, né? Porque depois de fazer uma campanha de marketing, diziam que eles iam tomar a Groenlândia, que iam subjugar o Canadá, que iam tomar o Panamá, que iam construir um resort em Gaza e que iam roubar o petróleo lá no Irã. E tudo isso fracassar, né? Eles têm que vender uma ideia nova para o povo americano. Afinal, se eles perderem as eleições de meio de mandato, a doutrina Gunther Jacobs é a que vai imperar, que é a do direito penal do inimigo. Já pensa nas férias que eles vão ter lá, hein? É claro que Trump não vai vir aqui no Brasil, né? Ele vai mandar meia dúzia de miseráveis que eles produzem lá naquele país maravilhoso. E certamente eles vão ser muito bem recebidos por aqui, não é não? Eu fico imaginando, sabe o quê? Se lá no Afeganistão, que é um país pequenininho, é tudo deserto, meu irmão, infelizmente. O melhor exército do mundo tomou na bola geral e ainda foram expulsos de lá. Mete o pé daqui, seus merda! Foi a guerra mais longa dos Estados Unidos e durou 20 anos. Quando eles voltaram, o próprio governo americano, que foi lá para acabar com o Talibã, mas infelizmente foi expulso por eles, fez um relatório que entregava falhas da missão.
como subestimação do Talibã, planejamento insuficiente, problemas de coordenação, entrega da base de Bagram, critérios confusos de evacuação. E o pior de todos, fizeram aliados por lá, assim como tem um monte aqui no Brasil pedindo intervenção americana. Prometeram green card para todo mundo, só que na hora que eles saíram de lá, deixaram uma mensagem bem cordial: o mundo gira e o soldado se vira. E daí o governo que se estabeleceu foi justamente do Talibã, que considerava os aliados dos americanos traidores da pátria, tipo os bolsonaristas aqui no Brasil. E daí você já pode imaginar como foi que o Talibã tratou esses traidores, né? Mas aqui no Brasil não seria assim, não. Aqui no Brasil só tem otário. Agora você imagina, aqui, que além do nosso território ser mais de 10 vezes maior do que o deles, é a terra em que todo ano a gente ganha prêmio de mais eficazes em extermínio de seres humanos do mundo inteiro. Ninguém bate a gente nesse quesito. Então Donald Trump, que é um sujeito absolutamente confiável, vai se tornar nosso reizão e vai pegar uma parcelinha para ele, é claro, né? Afinal, não existe almoço grátis, todo mundo já sabe como é que é. E depois que ele for embora, green card ninguém vai ter não, amigo. Mas talvez Trump, homem bondoso que é, pelo menos vai deixar pago um bom advogado para proteger os comparsas que ajudarem ele nessa missão, para eles negociarem com os milicianos que retomarem o poder aqui no Brasil, né? Se eu fosse você, eu já me alistava para combater o Brasil. Pedir desculpas a Flávio Bolsonaro era o que eu ia fazer, pelo vídeo que fiz a respeito do vice, que ele escolheu e que houve toda a polêmica sobre a pedofilia. E que agora a gente está descobrindo que foi uma armação de um integrante do PL, ou seja, o negócio veio de dentro, foi a armação deles mesmos. Então, ao invés de uma desculpa pelo vídeo equivocado, tem uma coisa ainda melhor aqui para você, Flávio Bolsonaro, ó. Um dedo do meio. Essa semana o que a gente tem visto se repetir em uma espécie de padrão. Depois dessa fake news já surgiu outra história de que Flávio Bolsonaro fez pós-graduação na UFRJ, mas foi desmentido pela instituição, coitado. Agora saiu outra sobre o cadastro dele lá no Partido Missão. O que será que vem amanhã então, hein? Flávio é o melhor candidato a presidente do Brasil, como afirma Forbes. Perguntado sobre a rachadinha, ele respondeu: e o Lula? É que tem 2 neurônios ali entrando em conflito. Mas vamos entender o que está acontecendo. Existe uma estratégia de marketing chamada firehosing, ou então metralhadora de mentiras. É justamente isso que parece que os Bolsonaro estão fazendo nesse momento. A técnica consiste em despejar grande volume de informações, muitas vezes contraditórias ou então falsas. Nisso pode ficar tranquilo que eles são os maiores especialistas. O objetivo é saturar o público e dificultar a identificação daquilo que é verdadeiro. Além também de poder acusar o outro amiguinho lá de sabotagem. Porque não importa o que é verdade, o fato acontecido, só importa mesmo o que o indivíduo acredita, né não? Irmão, pelo amor de Deus, vai não. Obrigado. Jornalistas, bom trabalho. Rapaz, se ele tá falando a verdade, ele atuou melhor do que Antônio Fagundes na novela Rei do Gado, não foi não? Merecia um Oscar essa atuação dele mentindo, não merecia? Então agora a gente já sabe que daqui pra frente, tudo que vier dali é objeto de desconfiança, porque depois eles ainda vão ter assunto e vão dizer que o coleguinha ganhou roubando. O coleguinha que é o ladrão. Eles não são não, hein?
Tô falando sério.